Gente, esse é o terceiro episódio do curso sobre Butler. Eu vou conversar com vocês hoje sobre o problema da identidade dentro do pensamento de Butler. E aí acredito que vou evocar uma questão que é bastante importante para o debate político atual, que é a crítica exagerada que vem se fazendo aos movimentos identitários. Butler tem objeções, algumas objeções a certas saídas identitárias, mas não é o mesmo tipo de crítica. E aí eu queria ir um pouquinho mais a fundo no pensamento dela para a gente entender essa questão. Como eu expliquei nos vídeos anteriores, né, a investigação que ela realiza tem uma base Foucaultiana, quer dizer, ela vai se preocupar como, em determinado modo de vida, há certa gestão do sujeito. Por exemplo, um sujeito que é gerido pela psiquiatria como homossexual, ele absorve uma imagem de si e ele tenta dispor do seu corpo a partir dessa imagem. Então, por trás disso, tem uma questão de como alguém se identifica com o discurso da psiquiatria, por exemplo, e toma para si algo que poderia ser visto como externo, quer dizer, então tá muito misturado aí, o que é meu e o que é da vida social, percebe? Então, isso é uma das questões importantes. E hoje eu queria lembrar uma outra filiação teórica de Butler, que é também com um autor bastante crítico da identidade, chamado Theodor Adorno. Adorno ele vai retomar ideias de Kant, ideias do esclarecimento, para perceber que tem nesse processo de esclarecimento um modelo de sujeito kantiano, que seria um sujeito capaz de frear os afetos pela razão. E veja, ele não quer deixar para trás tudo que há no esclarecimento. Ele precisa dizer, ele quer fazer um tipo de esclarecimento do esclarecimento, percebe? Tem um elemento importante no esclarecimento que é justamente essa possibilidade de destituição e de negatividade mesmo. Mas em Kant tem muito essa ideia de que eu posso controlar pela razão as minhas emoções, os meus afetos. E isso está muito associado a esse modelo de racionalidade esclarecida, que vai ser muito importante, que vai ser, na verdade, fundamental para o pensamento alemão, e que vai organizar a administração da vida social. E Adorno insistirá, não por acaso Auschwitz aconteceu na Alemanha. O máximo desse modo de administrar a vida, quando ele chega ao seu clímax, ele se torna o seu oposto, a barbárie. Justamente porque parece que nesse modelo de racionalidade que exclui os afetos, que parece excluir os afetos são colocados, jogados fora pela porta da frente, eles voltam pela porta dos fundos e voltam de uma maneira muito mais descontrolada. Então Auschwitz seria a expressão do exagero de um tipo de razão esclarecida, tal como se projeta em instituições. E não por acaso Adorno dirá, a gente precisa transformar o imperativo categórico kantiano e ele precisa ser lido da seguinte maneira: como fazer com que Auschwitz não aconteça novamente? Para evitar que Auschwitz aconteça novamente, segundo a perspectiva de Adorno, a gente precisa sair desse modelo de racionalidade que almeja controlar todas as coisas. Veja, é uma outra racionalidade que vai fazer a crítica a essa razão, uma racionalidade que tem um ímpeto negativo, que vai mostrar também o que a razão não pode fazer. Por exemplo, quando a gente se imagina racionalmente, quando a gente cria uma imagem pra gente mesmo, tem um lado nosso que nunca se encaixa no que a gente imagina que é. E é esse lado que talvez essa outra racionalidade possa ter uma sensibilidade maior para ele, acolher melhor esse outro lado. Então, isso aparece na vida do sujeito, né? Aparece quando a gente exclui esse lado animal da vida da gente. Eu estou sendo assim um pouquinho grosseira, chamando de animalidade muitas outras coisas, impulsos inconscientes, de uma tradição de base psicanalítica. Mas quando a gente exclui esse lado mais animal para imaginar que a nossa identidade ela é suficiente
para que a gente possa organizar as nossas vidas, a gente está entrando numa armadilha. Isso tendo em conta o sujeito, mas de uma perspectiva mais ampla, isso faz sentido também para pensar a vida social. A Alemanha, na década de 30, tinha por trás da organização da vida social alemã, havia uma racionalidade que realmente imaginava, vamos colocar as coisas nos devidos lugares, vamos ser profundamente eficientes. Esse tipo de racionalidade está ligado também a esse modelo de eficiência. Seremos profundamente eficientes e a gente vai poder ser uma grande nação. Mas veja, essa racionalidade colonizada por eficiência, por quantificação, vejam o que ela produziu. E veja como a ideia de identidade, ela estava, como alguma noção de identidade estava por trás do funcionamento da Alemanha nazista. Arianos, eu sei muito bem o que são arianos, eu posso identificá-los, existem características corporais, inclusive nos arianos, como em judeus, eu posso identificar judeus pelas marcas no corpo dos judeus. Então, identidade tem a ver também com marcas corporais, e quando a gente superidentifica judeus, e a gente coloca eles num certo patamar, isso dá a escusa necessária para que, por razões de eficiência, e a solução final, ela também foi defendida em termos de eficiência por alguns gestores do Estado nazista. Então, em razão da eficiência, a gente pode eliminar somente essa parcela da população, muito bem identificada. Então, veja os riscos da superidentificação e dessas suposições associadas a um tipo de racionalidade que acha que pode controlar mais do que realmente pode. E veja como isso tem alguma coisa a ver com processos que a gente percebe hoje, né? Bandido bom é bandido morto, mas isso vai fazer com que todos nós estejamos seguros, porque nenhum de nós tem traços de bandido. Somente os negros, né? Esses têm traços de bandido e eles poderão ser eliminados sem maiores tensões sociais. Veja então como essa identidade novamente associada a traços corporais, ela pode produzir dentro do imaginário social modos extremamente destrutivos de controle. Mas alguém vai dizer, isso não é somente um pequeno equívoco nesse modo de administrar a vida pode ser administrada de uma maneira melhor se a gente for incluindo todo mundo que a gente exclui. Vamos incluir mulheres, vamos incluir negros, e isso vai somente garantir que esse mesmo modelo funcione melhor. Dentro da perspectiva adorniana e também de Butler, isso não é verdade, porque tem sempre uma exclusão que a gente não consegue ver. E isso está muito associado a essa exclusão primeira, de um lado nosso que a gente não gosta muito. E essas outras exclusões são projeções desse modo mais fundamental de excluir. Então, talvez, para essa transformação social maior, isso envolva também um acolhimento de um lado da gente que a gente não gosta muito. E um lado que não se encaixa em uma imagem que a gente tem da gente mesmo. Mas veja, traduzindo para um campo mais crítico, algumas pessoas vão dizer, a saída para esse tipo de elemento não é abandonar as identidades, é defender identidades múltiplas. Butler vai olhar com alguma desconfiança para esse discurso de identidades múltiplas. Porque se encaixa muito bem com esse modelo de consumo, né? Eu hoje em dia sou isso, sou aquilo, e eu posso vender a minha imagem para você justamente a partir dessa multiplicidade. Ou eu posso consumir isso, aquilo, outro. Veja, tem uma variação de identidade que, na verdade, esconde aí algo que fica muito rígido e perene. Tem um exemplo que é legal, e até engraçado, assim. Se a gente olhar, por exemplo, para a indústria fonográfica norte-americana, uma figura assim, de muito sucesso, por exemplo, Lady Gaga. Lady Gaga, ela fez fortuna com essa ideia de que eu sou outra coisa, eu sou outra pessoa a todo tempo. Madonna, David Bowie, a gente tem esses ícones da música que tem essa noção de David Bowie, o camaleão, de identidades múltiplas. Mas haveria mesmo multiplicidade, eu teria algo muito fixo por trás dessa aparente mudança. Eu achava que não existia nada de interessante em Lady Gaga, mas teve um momento que eu vi numa entrevista em que ela
o entrevistador colocou para Lady Gaga o seguinte: Lady Gaga, você muda o tempo inteiro e tal. Aí fez aquela pergunta bem Marília Gabriela, né? Quem é a verdadeira Lady Gaga? E aí a resposta dela foi surpreendente. Ela diz assim: eu sou quem você quer que eu seja. O que ela está fazendo aí? Ela está jogando de volta, né? Ela está fazendo uma torção no olhar. Essa multiplicidade e essa autenticidade que você percebe em mim é a maneira que eu respondo à sua demanda. Demanda à indústria fonográfica norte-americana. Eu estou sendo produzida como múltiplo para satisfazer o seu desejo de multiplicidade, mas multiplicidade aparente. E é essa multiplicidade que aparece para você que permite que você continue funcionando a partir de um modelo extremamente rígido, que nada muda, entende? Tem essa multiplicidade e essa dissolução de identidade que é aparente e que só esconde alguma coisa muito fixa. A financiarização da vida é justamente isso. Você é múltiplo, mas o jogo financeiro por trás dessa aparente aceitação de qualquer coisa, ele permanece muito arraigado e bem fixo. É curioso que Freud já dizia, né? Qual é a posição da histérica? Histérica é aquela que se coloca como objeto do desejo de outro. E a histérica é o seguinte: eu imagino que você quer que eu seja isso. Eu vou ser aquilo que você imagina. Não, agora eu imagino que você quer que eu seja outra coisa, então eu vou virar essa outra coisa. Percebe? Eu estou mudando de identidade, mas tem uma coisa muito fixa que rege essa mudança. Então, a verdadeira transformação na identidade não é esse jogo aparente tão caro à indústria fonográfica norte-americana, tão caro a uma indústria que funciona a partir do consumo. A indústria envolve esse giro no olhar, que inclusive Lady Gaga chegou a indicar, curiosamente, fazendo um gesto quase adorniano de crítica. Bom, mas aí é olhar para como essa multiplicidade é produzida a partir de uma posição muito rigorosamente estabelecida. Então, o que Butler indica é essa crítica mais profunda a identidades e como essas identidades podem ser excelentes para o funcionamento atual do neoliberalismo. Essa multiplicidade, ela pode se coadunar muito bem com o funcionamento do neoliberalismo. E aí a gente vai entrar no outro problema que é um pouco mais difícil. Por vezes os movimentos sociais eles se organizam por caminhos identitários. E se a gente olhar para a trajetória de Butler, antes, no começo da sua trajetória, ela era muito mais fortemente crítica a esse modo de se organizar. Mas aí, na medida em que ela vai conversando com os movimentos sociais, ela vai cedendo um pouco. E pensando, as identidades podem ser utilizadas estrategicamente e podem, ainda assim, permitir que essa crítica seja aprofundada. O que a gente precisa fazer agora, vai dizer ela, é pensar as identidades, mas tendo em conta, ao mesmo tempo, isso do lado dos movimentos sociais, tendo em conta, ao mesmo tempo, esses riscos de que as identidades sejam cooptadas por essa lógica maior que rege o funcionamento atual do neoliberalismo. Então ela vai produzir esse tipo de atenção ao movimento social. E aí ela vai fazer uma outra pergunta que é muito legal, dizer assim: será que a gente pode agir junto com o outro e junto com alguém que não compartilha a mesma identidade que eu, inclusive alguém muito diferente de mim? E será que eu posso trabalhar junto, inclusive, com alguém que eu não gosto muito? Será que eu posso trabalhar junto, por exemplo, com um trabalhador branco norte-americano, que às vezes é um pouco preconceituoso, mas está sendo precarizado também, porque trabalha com Uber e fez greve ontem, que foi uma excelente notícia? Então, é esse tipo de pergunta que eu acho que eu vou conseguir trabalhar de uma maneira mais clara no próximo episódio do curso, que eu acho que vai ser o último. E um abraço, gente, e um beijo para todas e para todos.